Thank you, this is amazing. I'd just like to thank Barbara Broccoli and Michael Wilson at Eon Production, Sony Pictures, MGM, Paul Letworth for, oh God, believing in me all the time. And my man, I love you, baby. Paul Letworth. Thank you, Academy. 谢谢, namaste. Second nomination for Jennifer Lawrence. She was previously nominated in this category for Winter's Bone. You guys are just standing up because you feel bad that I fell, and that's really embarrassing, but thank you. My wife, Rebecca, has lived with some very strange men. They were strange as individuals and probably even stranger if taken as a group. And now for the moment we have all been waiting for. And the Oscar goes to Argo. Congratulations. I thank everyone in the movie, on the movie, worked on the movie, did anything with this movie. Get thanked. I want to thank Canada. I want to thank our friends in Iran living in terrible circumstances right now. I want to thank my wife, who I don't normally associate with Iran, but, and it doesn't matter how you get knocked down in life, because that's going to happen. All that matters is that you got to get up. Violet, Sam, and Sarah, I love you. Olá, bom dia, boa tarde, eu sou o Fernando Adas, estou com vocês aqui mais uma vez no nosso programa Marketing do Ideal ao Real. Você já nos conhece, sabe que estamos aqui toda quarta-feira ao meio-dia e contamos sempre com a tua participação também. O programa de hoje tem como mote os eventos. Nós começamos esse bloco trazendo algumas cenas do Oscar para que a gente se inspire sobre a reflexão em relação a eventos em geral. E quando se fala de eventos em geral, em marketing, isso nos remete a diversos tipos de abordagens junto ao consumidor, junto ao cliente. E a ideia então é bater um papo com vocês hoje sobre esse tal de evento, verdades e mentiras sobre os eventos. Para começar esse bate-papo, eu trouxe algumas referências sobre comunicação e eu queria então começar dizendo que esse nosso programa ele é participativo e caso você tenha perguntas, sugestões, escreva para a gente no alvivo@tvgeraçãoz.com.br, ok? Nós também estamos no Facebook, Marketing do Ideal ao Real, e também no Twitter, Ideal ao Real. Bom, falar de eventos, pessoal, significa falar de comunicação dirigida, ou seja, quando você organiza determinada ação para receber pessoas e poder trocar ideias com elas, está se falando de algo específico, de uma oferta específica, de uma comunicação específica dirigida a um segmento de mercado também específico. Você provavelmente vai passar algumas horas, alguns dias naquele local, tratando de temas específicos e de interesses de um público que vai te visitar. Então, o primeiro entendimento necessário sobre evento
é que está se falando de uma ação, de uma ferramenta de comunicação dirigida. Como comunicação dirigida, essa ação, o evento, ele então demanda que a gente possa definir o público-alvo, qual é o público-alvo do evento, as ofertas específicas que você vai dirigir a esse público-alvo e a melhor abordagem desse público. Então, nós recuperamos o que a gente vem falando aqui com vocês sobre o tripé da comunicação dirigida, ou seja, o segredo de sucesso de qualquer comunicação dirigida e, por consequência, de um evento, é a nossa capacidade de amarrar muito bem a oferta específica, o público-alvo dessa oferta e a forma, o script, como vai se passar essa comunicação. Eu gostaria também de recuperar um pouco com vocês o histórico da evolução desta comunicação. Ou seja, qualquer comunicação que se inicia com um público-alvo percorre 3 etapas. Nós temos a primeira etapa, que é uma etapa de informação, ou seja, espera-se que a minha comunicação seja capaz de informar algo ao público-alvo. No caso dos eventos, espera-se que ao passar por determinado stand, eu consiga capturar dados, informações que chamem a minha atenção e que gerem a minha motivação em investigar um pouco mais do que se trata e o que estão expondo naquele local. Então, a primeira meta, o primeiro interesse de uma comunicação eficaz está justamente na capacidade desta comunicação em informar. Evoluindo um pouco mais nessa informação, e caso essa informação seja de interesse do público, nós também falamos sobre a capacidade dessa comunicação em gerar formação, ou seja, mais do que informar, eu já estou numa fase em que eu estou transformando a ideia do meu público-alvo, agregando valores, agregando conceitos, de modo a gerar uma formação. Vamos combinar que tem muita comunicação que informa, mas não forma. E por que ela não forma? Porque ela não chega de maneira dirigida, segmentada a esse público-alvo. Você se esmera em gerar conteúdo, gerar informação, mas essa informação só vai ser eficaz se ela for transformada em dados de formação, dados capazes de gerar conceito e de gerar percepção no seu público-alvo. E o terceiro estágio dessa comunicação está justamente na capacidade de fidelização, ou seja, além de formar o conceito na mente do público-alvo, essa comunicação também gera a fidelização, ou seja, gera a adoção permanente dos dados na mente do público-alvo. Então, uma comunicação eficaz é aquela que percorre esses 3 momentos. É uma comunicação que informa, é uma comunicação que evolui para a formação e, num terceiro momento, evolui para fidelização, ou seja, para permanente informação na mente do consumidor. E o que os eventos têm a ver com tudo isso? Quando a gente faz um evento, quando você organiza determinado projeto de modo a expor uma oferta sua, um produto, um serviço para determinado público-alvo, é importante que o conceito de sintonia esteja muito presente neste projeto. E quando a gente fala de sintonia, e a sintonia é um grande parâmetro de fidelização, você só conquista a fidelização de um consumidor quando está em sintonia com ele. Então, a busca da sintonia é algo fundamental em qualquer projeto de comunicação dirigida e principalmente também quando se realiza um evento. Quando se fala de sintonia, está se falando basicamente de 3 referências de adequação ao teu público-alvo. A primeira referência
tem a ver com a sintonia material. O que é a sintonia material? É aquela que planeja a comunicação, que planeja o evento, que planeja o stand de acordo com a necessidade de quem vai te visitar. Existem stands, por exemplo, que favorecem o bem-estar, que favorecem a recepção, que favorecem a tua estadia, que espera que você fique mais tempo em visita, em comunicação. E já existem outros stands que favorecem o contato mais imediato, ou seja, é um stand mais de conveniência e, por consequência, é um stand que favorece mais o giro de visitantes. De qualquer maneira, quando se fala de sintonia material, se fala da adequação de um projeto físico, técnico, que favoreça o trabalho da tua equipe comercial. Então, a primeira sintonia a ser buscada em um evento é a sintonia material. A segunda sintonia a ser buscada num evento é a sintonia emocional. E o que significa a sintonia emocional? A capacidade da tua equipe comercial em criar vínculos com o visitante. Durante muito tempo, esse vínculo era criado através de um time bacana, de um time de meninas bonitas, simpáticas. Eu acho que todos nós já tivemos a oportunidade de visitar feiras em que o grande diferencial era esse time de gente bacana, gente bonita. Mais do que a beleza física, mais do que essa sintonia material, o que se espera desse time é a sintonia emocional, ou seja, a capacidade desse time em perceber o perfil do visitante, o seu interesse, as suas necessidades e conseguir atender a essas necessidades de maneira pronta e objetiva. Parece simples, mas também me parece desafiante, porque se as feiras cada vez mais se transformaram em grandes esquinas de circulação, imagine a possibilidade e a necessidade de você conseguir conhecer, conversar e aprofundar um pouco com cada visitante que passe pelo seu estande. Nós vamos, inclusive, no segundo bloco, conversar com um especialista em feiras e trocar um pouco de ideia com ele sobre as possibilidades dessa sintonia. Bom, mas para completar, nós temos a terceira sintonia, que é a sintonia de valores. Ou seja, eu já tenho a sintonia material, eu estou presente num stand bacana, um stand que favorece o meu contato, eu já tenho a sintonia emocional, eu tenho um time que conseguiu não só atrair pessoas, mas se vincular a elas. E a sintonia de valores é justamente aquela que vai nos permitir trocar informações, objetivando a tal formação de conceitos. Quando você encontra a sintonia de valores, você se motiva a parar um pouco mais no stand para conversar, você se motiva a pedir materiais para um posterior aprofundamento da oferta, você se motiva a trocar cartões para uma ligação no dia seguinte. Então, a sintonia de valores é que permite o próximo passo, é que vai permitir que você obtenha o sucesso posterior à feira. E por isso ele também é fundamental. Ok? Então, em síntese, nós temos aí 3 sintonias a serem buscadas no seu evento: a material, a emocional e a de valores. Mas, falando um pouco mais sobre essas tais sintonias, a gente está comentando, a gente quer dizer que para obter essa sintonia, eu preciso estimular 3 aspectos do teu público-alvo. Toda vez que a gente se relaciona com o público-alvo, com o consumidor, com um cliente, eu estou falando basicamente da possibilidade de ter 3 tipos de vínculo com este consumidor. O primeiro vínculo está mais ligado ao bolso, ou seja, todo mundo que se relaciona comercialmente com alguém tem necessidades ligadas ao bolso. São necessidades muitas vezes
atendidas por uma promoção. Uma vez atendida essa necessidade do bolso, e vamos combinar que a grande maioria das empresas foca esforços nessa ação promocional, ou seja, ela chama atenção ou através da distribuição de um brinde, ou através de um sorteio, enfim, apelos ligados à promoção são fortes para atrair público para o teu evento, para o teu stand. Só que mais importante do que essa atração, é importante também a sedução desse visitante. E por isso, os apelos ligados ao coração, os apelos emocionais, também são muito importantes. Normalmente, a gente consegue este apelo emocional com a propaganda, com a comunicação mais ligada a atendimento, simpatia, bem-estar. Ou seja, então você atrai alguém para o teu stand através de uma promoção. Uma vez no stand, essa pessoa é sensibilizada pelo atendimento, pelo buffet, pelas ofertas, enfim, você então agrega aspectos emocionais. E num terceiro momento, a gente agrega as questões racionais, ou seja, a razão ligada a relacionamento. Esse é um gráfico, então, que nos ilustra sobre esta evolução do seu trabalho no ponto de venda. Ou seja, normalmente, então, começa-se essa relação com algo mais promocional, um brinde, um sorteio, evolui-se para algo mais emocional, um bom atendimento, um bom serviço no showroom e finaliza-se com um aspecto mais ligado a relacionamento, ou seja, além de ter um bom atendimento, espera-se então que ocorra essa troca de informações, que você consiga entender um pouco melhor por que esse visitante está ali e que esse visitante também consiga ser sensibilizado sobre a tua capacidade em atender às necessidades dele. Essa terceira fase é fundamental para que a gente não tenha no stand, por exemplo, apenas visitantes interessados no lado emocional, ou seja, visitantes interessados no buffet, no atendimento, nas meninas bonitas, ok? Então, essa terceira fase ela é fundamental para que você realize bons negócios, ok? Bom, em síntese, em função de tudo isso que a gente comentou, eu gostaria de listar 3 características para um bom evento, ou seja, um evento de sucesso, a tua participação em um evento de sucesso está intimamente ligada a 3 aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a pertinência do evento, a sua capacidade em agregar, em oferecer mensagens, produtos, serviços, novidades que sejam pertinentes ao público-alvo, ao perfil visitante da feira. E daí o nosso grande desafio em entender um pouco melhor o perfil do visitante de uma feira. Existem feiras cujo perfil é um pouco mais massificado, é um pouco mais varejista. Mas a gente percebe que a tendência natural dos eventos é buscar a segmentação, é conseguir responder de uma maneira mais fácil e rápida ao expositor qual é o perfil do visitante daquela feira, para que esse expositor consiga agregar pertinência às ofertas que ele vai exibir nessa feira. Então, o primeiro conceito a ser buscado é esse conceito de pertinência. O segundo conceito é o conceito de relevância, ou seja, nem tudo que é pertinente a determinado público é relevante naquele momento. Então, o conceito de relevância também precisa ser buscado, ou seja, aquilo que eu vou mostrar naquela feira interessa ao visitante e se interessa naquele momento. É por isso, inclusive, que existem feiras que acontecem no começo do ano, outras no meio, outras no final, para buscar justamente essa relevância de conceitos e ajudar o expositor a adequar e adaptar melhor a sua oferta no evento.
E o terceiro conceito é um conceito de conveniência. Estar numa feira significa dizer que você está agregando ali a conveniência de falar com muita gente ao mesmo tempo, desenvolver potencial para sua oferta e fazer no mesmo local, no mesmo momento, algo que você demoraria muito mais tempo para conseguir. Então, os três conceitos fundamentais para um evento de sucesso são a pertinência, a relevância e a conveniência. E por fim, queria terminar esse bloco comentando um pouquinho com vocês os tipos de evento que a gente percebe hoje. Existem basicamente hoje 3 tipos de evento. Os eventos presenciais, as feiras, as exposições, as mostras, nas quais você visita pessoalmente. Existem as feiras virtuais, aquelas nas quais você visita o portal, o site e é até capaz de encontrar pessoas e trocar informações num ambiente virtual. E as redes sociais também acabam funcionando como uma possibilidade de evento, ou seja, uma possibilidade de encontro de pessoas para troca de informações de interesse mútuo. Então, basicamente, são esses os tipos de evento que a gente percebe, mas em geral se fala muito ainda dos eventos presenciais. E é sobre isso que nós vamos falar no segundo bloco, de modo a tirar suas dúvidas e trazer aqui o marketing real em eventos, tá bom? Obrigado pela audiência, até daqui a um pouco.